Muito bom ter vocês todos aqui, os casais. E hoje eu tenho um tema para vocês. Na verdade, é um tema e 3 subtemas. O tema é esse, que tem 3 casais na Bíblia que nós podemos tirar algumas lições para os nossos casamentos, para a nossa vida conjugal. E logo eu vou falar os 3 casais, mas eu tenho 3 subtemas, cada um tem um subtema. Um deles é bênçãos recebidas do Senhor. Então eles receberam, esse casal recebeu bênçãos do Senhor, ou responsabilidades também. O segundo subtema vai ser encorajado. Nós precisamos ser encorajados e precisamos encorajar o nosso cônjuge. E o terceiro é fazendo coisas juntos. Tem casal que não gosta de fazer as coisas juntos, né? Mas nós precisamos desenvolver isso. Então eu quero começar aqui. Azul é dos e rosa é das. Vai ser trocado hoje, tá? Mas vamos passar para a bênção primeiro. Então, o primeiro subponto, como eu falei, é recebendo as bênçãos do Senhor. Então, alguém pode distribuir, por favor? Quantos casais tem? A gente tem que pôr café hoje. É um por pessoa. Dá um tantinho aí para sua esposa, ela distribui também. Bom, então nosso primeiro exercício aí vai ser você recebeu uma bênção, tá? Esse versículo é uma bênção. Então, mesmo com os olhos abertos, agradeça ao Senhor por essa bênção. Leia o versículo, faça desse versículo uma bênção para a sua vida. Pensa nele. Você vai fazer assim. Então, o primeiro subtema era esse, receber bênção. Então, você já leu aí a sua bênção. O segundo é ser encorajado, ou encorajar. Então, você vai escrever, é por isso que está trocado, tá? Você vai escrever a respeito do seu cônjuge algo que vai encorajá-lo. Tá bom? Você vai escrever algo para sua esposa, ou para sua namorada, sua noiva, que vai encorajar, tá bom? E ela vai escrever algo que vai encorajá-lo também. Não vai escrever algo que vai desanimar, tá? Algo que vai encorajar. Nós precisamos ser encorajados. E o nosso terceiro subponto é fazer coisas juntos. Aí você vai escrever o que você gosta de fazer juntinho com ela, juntinho com ele. Tá bom? Aí vocês juntinhos, aí vocês trocam um papelzinho que vocês escreveram para o outro, dá um tempinho para o outro ler, e daí depois disso eu quero dar oportunidade, caso alguém queira falar o que você escreveu para ele ou para ela. Agora se ela der um cutucão e falar não, aí tudo bem. Então vocês receberam um presente, que foram esses versículos, presente de Deus para vocês. Vocês encorajaram um ao outro através de uma frase aí. E vocês também falaram aquilo que vocês gostam de fazer juntinhos. Então Deus nos deu bênçãos, Deus nos encoraja e nós temos um exemplo também de um casal que fazia as coisas juntos. Vamos começar com o primeiro casal, Adão e Eva. Então, Gênesis 1, versículos 26. Então, vamos ver o que esse casal recebeu. Bom? Primeiro, esse casal recebeu vida do próprio Deus. Versículo 26, alguém pode ler? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E esse casal então recebeu vida. Esse casal também recebeu uma missão, a missão de preservação da espécie. Versículo 28, alguém pode ler? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então está aí, sede fecundos. Este casal recebeu uma missão, a missão de preservação da espécie. Esse casal também recebeu gêneros distintos. Versículo 27, alguém pode ler? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É isso que esse casal recebeu. Individualmente, cada um recebeu um sexo que o distingue do outro. Esse casal também recebeu um privilégio, que é o privilégio de gerar filhos. Então, um privilégio é gerar filhos. Nós já vimos até no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. E outro privilégio que o casal recebeu é preservar a espécie. Então não é apenas ter filhos, mas cuidar dos filhos. Então recebeu essa missão e também esse privilégio. Esse casal também recebeu uma outra tarefa, a tarefa de governar e a tarefa de cuidar da terra. Versículo 28, que já foi lido também, diz: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a a terra, né? Dominai sobre os peixes do mar e sobre outras coisas. Então o casal recebeu de Deus a incumbência, ou a tarefa, a responsabilidade de governar sobre as coisas. Então o ser humano é o que governa, é o que domina sobre a natureza. Acabou que essa tarefa, esse poder inclusive, foi um pouco prejudicado por causa do pecado. Então o ser humano hoje ele fica bem acuado diante da natureza também. Mas a ordem original era cuidar e governar. Esse casal também recebeu o sustento de Deus. Versículo 29, alguém pode ler? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso lhe será para mantimento. Então Deus deu para o casal o mantimento. Deus deu para o casal o sustento. Porque se Ele dá um monte dessas ordens, cuidar, governar, multiplicar, Deus tem que sustentá-los, né? Então, se Deus te deu a responsabilidade, Ele vai te dar também condições de exercer as responsabilidades que você tem como marido, as responsabilidades que você tem como esposa. No versículo 30, essa mesma bênção, eles receberam o sustento de Deus, só que o versículo 30 vai ficar só para o capítulo 9. Deus já está adiantando, mas eles não vão exercer ou retirar do sustento deles a proteína animal aqui. Só no capítulo 9 que vai acontecer. Mas Deus já adiantou. Versículo 30, alguém pode ler? E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, os animais receberiam também o sustento através das ervas. E o ser humano também, além de comer as ervas, futuramente ainda comeria os próprios animais. Então, nós vemos aqui em vários versículos como Deus deu. E Deus gosta de dar. Deus tem dado para vocês também muitas bênçãos.
Se fosse escrever, esse papelzinho não daria. Para escrever quantas bênçãos Deus tem dado para você. Então nós aprendemos algo desse casal. Um casal que não teve que fazer muita coisa, teve só que receber. Da mesma maneira, na vida cristã, no casamento, se você seguir a palavra de Deus, não tem muita coisa para você fazer. Você só tem que receber. Receber aquilo que Deus mandou você fazer. Por exemplo, Deus reduziu todas as tarefas do homem e da mulher no casamento da seguinte maneira: a mulher se submete ao marido e o marido ama a esposa. Só isso. Então são responsabilidades nos papéis que Deus deu para cada casal. Agora vamos ver um outro casal. Esse aqui já é um pouco mais trágico, né? Esse aqui foi só bênção, né? O segundo casal aí já temos que dar um puxão de orelha em nós mesmos, tomando em vista esse texto que eu vou apresentar para vocês. O casal Abigail e Nabal ou Davi? Hã? Nabal ou Davi? Nabal. Então esse é o casal que eu quero apresentar para vocês. E aqui nós somos encorajados, por causa dessa história, dessa terrível história, nós somos encorajados a pensar em algumas coisas. Bom, vamos lá para o texto. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Então, diante de Deus, né? Você tem um texto em que você vai ser encorajado a algumas coisas. Então, o primeiro exemplo foi Adão e Eva. Eles receberam. Inclusive esqueci de ler um versículo sobre Adão e Eva, que tudo que eles receberam foi muito bom. Só para fechar aquele assunto, Gênesis 1:31, alguém pode ler? Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então o casal, Adão e Eva, recebeu tudo de bom. Assim como vocês têm recebido todas as coisas boas para manter um bom casamento. Agora vem a advertência. Nós somos encorajados. Primeiro, nós somos encorajados a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Você é encorajado a fazer isso através de muitos versículos da Bíblia, e eu quero apresentar esse aqui para você. Talvez nem todos aqui se lembrem, ou alguns talvez nem saibam da história de Nabal e Abigail. Então, prestem atenção. Versículo 2, somos encorajados a agradecer a Deus pelos bens. Alguém pode ler? Versículo 2, 1 Samuel 25. Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Esse homem, Nabal, era um homem muito rico. Então, como que eles mediam riqueza? Se hoje se mede riqueza com bens materiais, casa, carro e outras coisas, eles mediam as riquezas através das propriedades, dos poços perfurados bem-sucedidos, da quantidade que eles tinham de boi, vaca, ovelha, carneiro, camelos, jumentos, assim que eles mediam a riqueza. Esse homem aqui era um homem bem rico. Ele estava tosqueando as suas ovelhas. Naquela época, quando se tosqueava animais, não era simplesmente arrancar a lã não, era um ritual, era uma festa em que eles convidavam a vizinhança, amigos, familiares, e todos iam tosquear, e depois ia ter muita carne, muita festa. Então era um ambiente, era um período muito agradável para todo mundo, era trabalho e diversão. Então esse homem tem muitas ovelhas para tosquear, não é?
aqui diz que ele tem 3.000 ovelhas, e eles estavam nesse ritual, nessa festa de Tosquia. Agradecer pelo que Deus tem dado para você, tá bom? Pela sua despensa, pelo seu carro, suas roupas, sua casa. Tem muitas coisas, muitos bens materiais que você tem recebido de Deus e você precisa agradecer. Então você é encorajado a isso. Você é encorajado, versículo 3, a ser alegre. Você é encorajado a ser alegre, versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e Tá era bom. da casa de Caleb. Isso, obrigado. Tem dois encorajamentos aqui. O primeiro encorajamento é que você deve ser uma pessoa alegre. Abigail era uma pessoa alegre. Os nomes refletiam muitas coisas das pessoas naquela época. Ou por coincidência, ou porque Deus já designava algumas coisas. E Abigail, toda palavra começada com Abi, quer dizer pai. Pai de alguma coisa. E pai não é simplesmente como nós conhecemos, o patriarca. Quer dizer uma característica. Então, o nome dessa mulher era Pai da Alegria. Mesmo sendo uma mulher, ela tinha esse nome, Pai da Alegria. O que quer dizer isso? A vida dela refletiria alegria. Então, nós somos encorajados a ser como Abigail. Pessoas que a característica nossa, uma das características é a alegria. Então seja encorajado a isso. Se você não é uma pessoa que transborda de alegria, está acontecendo alguma coisa dentro de você que não está produzindo essa alegria. O Senhor Jesus, ele nos prometeu nos dar motivos de alegria. Então Abigail era, além de ser formosa e sensata, cabeça no lugar, ela era uma mulher que o nome dela refletia alegria. Agora, por outro lado, você é encorajado a não ser um Nabal. Nabal quer dizer louco, quer dizer insensato. Ela era sensata, ele era insensato, ou seja, desajuizado, um cara desagradável mesmo. Era duro e maligno em todo o seu trato. Poderíamos dizer, como dizem aí hoje em dia vulgarmente, né? Era um cavalo. Isso refletia o Nabal. Então você, homem, é encorajado a não ser um Nabal, um tolo. Nós somos encorajados também a ser hospitaleiros. Nós vamos ver nesse texto aqui. E não sermos desconfiados. O que acontece daqui para frente é que Davi, ele estava com o exército dele, alguns homens, e ele ia passar exatamente ali naquela região onde tinha a propriedade de Nabal. E ele mandou alguém pedir para o proprietário, no caso Nabal, que oferecesse para ele pão e água. Mas ele não estava pedindo esmola. Falando, nós vamos pagar por isso. Será que Nabal, com esse nome aqui, um tolo, será que ele foi hospitaleiro? Será que ele foi um bruto? Ou ele foi uma pessoa? Não, sem problema, porque nós estamos numa festa. É a festa da Tosquia. Tem carne à vontade. Nós temos vinho, nós temos muitas coisas. Então, vai caber mais gente aqui na nossa festa. Será que foi assim? Versículo 10, alguém pode ler. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Ele tratou Davi como se fosse um escravo fugitivo, alguma coisa do tipo. Quem é esse Davi? Bom, se você vivesse o suficiente para saber, ele vai ser o seu rei. A palavra de Deus diz que pessoas hospedando bem outras.
sem saber, acolheram anjos. Abraão foi assim. E agora Nabal. Imagina se Nabal recebesse bem Davi. Davi certamente o recompensaria mais adiante. Mas versículo 11 diz o quê? Alguém pode ler? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Um homem mesquinho. Ele não precisava saber quem era Davi. Porque naquela época, naquela região, a hospitalidade era uma das virtudes mais bem aceitas. Então, hospitalidade era o que se esperava das pessoas. Uma pessoa que não fosse hospitaleira era uma pessoa que logo, logo seria descartada por todo mundo. E ele simplesmente trata Davi como se fosse um bidão. Eu vou pegar meu pão, minha água, a carne que nós estamos fazendo uma festa aqui, churrasco, e vou dar para esses homens, nem sei de onde eles vêm. Então, sem confiar em Deus, sem ser hospitaleiro, esse homem mostrou o pior de si, Nabal, um tolo. Nós somos encorajados a ser hospitaleiros e não desconfiados. No versículo, agora nós vamos dar um pulo para o versículo 18, nós somos encorajados a ser pacificadores. Então, no seu lar, você é encorajado a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado para você, para o seu lar. Você é encorajado também a trazer alegria para o seu lar. Não tensão, não preocupação, ansiedade, mas alegria. Você tem uma grande responsabilidade. Vocês, casais, têm essa responsabilidade. Vocês têm a responsabilidade de não serem tolos. Tanto o marido quanto a esposa. Que a palavra de Deus nos dá um exemplo de um marido tolo. Mas dá exemplo também de uma mulher tola. Uma mulher sábia, ela edifica o lar. Mas uma mulher tola, com as próprias mãos, o derruba. Então, tanto o homem quanto a mulher, os casais precisam ser sábios, não tolos. Nós somos encorajados também a abrir as portas do nosso coração, do nosso lar, para nós sermos hospitaleiros. Uma igreja hospitaleira, talvez, seja resultado de lares hospitaleiros. Então é muito importante que sejamos hospitaleiros e também não desconfiados. É claro que a gente não gosta de ser enganado, mas todas as coisas se esclarecem com o tempo. De primeira mão, você não deve ser desconfiado. Se tiver alguma coisa que você precisa tomar cuidado, Deus vai mostrar para você. Somos encorajados também a ser pacificadores. Tá bom, agora Nabal fez isso com Davi. Como será que Davi o trataria? Lembre-se que não foi Davi que foi pedir, foi um mensageiro de Davi. Agora esse mensageiro vai até Davi e dizer: olha, Nabal disse que as portas da fazenda dele, as porteiras da fazenda estão abertas. Foi isso que ele falou? Não. Olha, eu não queria falar para o senhor não, rei, mas aquele homem lá, ele andou falando umas coisas feias do senhor. E Davi falou: eu vou lá matar esse homem. E veja o que acontece quando chega no versículo 18. Alguém pode ler? Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. Bom, essa mulher, Abigail, era uma mulher de iniciativa. Ela viu que o negócio ia ficar muito ruim para o lado dela. O Davi, o futuro
e logo, breve, rei Davi vai matar o marido dela. Então o que ela fez? Ela já se apressou, ela encheu de coisas boas, muito mais do que pão e água, para enviar para Davi. Nos lembra também de Jacó querendo ganhar o irmão Esaú, que vai mandando os subornos, né? Pedra mágica. Hã? Pedra mágica. É, Sermão. pedra mágica, exatamente. O suborno. Então eu preciso acalmar Davi. Versículo 19. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Mulher sábia, quando tem marido tolo, faz as coisas e fica calada. Então foi o que ela fez. Isso não é ideal no lar. Isso não é ideal. Mas às vezes é o que sobrevive, é o que faz sobreviver algum lar. Tem maridos tolos que a esposa precisa ser astuta, para que as coisas não desmoronem dentro do lar. Versículo 20. Sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Bom, aí você já imagina o que acontece, mas o próprio texto já vai nos dizer o que acontece. Tem uma aplicação muito importante aqui, várias, né, que eu já estou tentando dar para vocês, mas uma aplicação vai ser muito importante. Mulheres, agora eu não quero acusar ninguém aqui, tá? Não pense em você, pensa numa amiga sua. Mulher tola, ou mulher sábia, que tem marido tolo, tome a iniciativa. Mulher sábia que tem marido tolo, tome a iniciativa. Ele não ensina a palavra de Deus para os filhos, ensine você. Ele não vai à igreja, vai você. Ele não assume responsabilidades na obra e no reino de Deus, assuma você. Mas isso é bíblico? É claro que não é o ideal, mas você precisa fazer isso porque, além de ser um casal, vocês são também indivíduos, e Deus vai pedir conta de cada um. Você não vai deixar os seus filhos perecerem pela falta da palavra de Deus porque o seu marido é tolo. Da mesma maneira, se um marido sábio tem uma esposa tola, ele tem que assumir coisas que ela não está assumindo. E é isso que acontece com Abigail em relação a Nabal. Versículo 23 agora. Alguém pode ler? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. E o que ela fez? Versículo 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. E o 25, ela já vai apaziguando a ira de Davi contra Nabal, o marido dela. Versículo 25. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal expressando o teu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos do meu Senhor, que enviaste. É como se ela dissesse: não leva a sério o que o meu marido falou. O nome dele é Nabal, que quer dizer loucura, e é assim que ele é. Ele é um louco. Ele é um homem de Belial, ele é um homem perverso. Então, por favor, deixa como está, deixa passar. Então ela apaziguou. Então as mulheres muitas vezes precisam tomar essa atitude, essa iniciativa. Se o marido está trazendo algo que vai destruir o lar,
Então a mulher precisa intervir, se colocar entre Deus e o marido e pedir a misericórdia do Senhor. Senhor, por causa dele, não destrua o nosso lar. E sabe que Deus tem atendido a oração de muitas mulheres assim? Porque Deus é misericordioso. Inclusive a palavra de Deus fala a respeito de mulheres crentes que têm maridos incrédulos. E fala que o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa crente. Isso está em 1 Coríntios capítulo 7. Então ore pelo seu marido. Agora, se for o caso, se for o contrário, marido, ore pela sua esposa para se tornar pessoa mais dedicada ao Senhor, para que o lar seja de acordo com o que Deus quer, o lar ideal. Então eu acho que nós temos, você pode ler depois o texto, você vai aprender muito, inclusive sobre o destino de Nabal e de Abigail, algo bem interessante, né? Mas nós já aprendemos aqui, Deus nos deu muitas coisas como para Adão e Eva, e nós somos encorajados a sermos como Abigail e não sermos como Nabal. E o terceiro casal gostava de fazer todas as coisas bem juntinhos, e Deus o abençoou grandemente. Eu sei que tem alguns casais que trabalham juntos. Eu não sei se é um privilégio ou é uma maldição, mas alguns casais trabalham juntos, eles têm esse privilégio. Eu trabalho numa escola que de vez em quando nós encontramos algum problema entre os casais. Qual o problema? Nós não nos víamos o dia inteiro, agora a gente fica o dia inteiro juntos. Isso é um problema para alguns casais, né? Mas esse casal que eu quero apresentar para vocês foi uma bênção na obra de Deus, para o testemunho, e é um casal que fazia as coisas juntos. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Então nós vamos ler Atos 18. Esse é o nosso terceiro e último exemplo de casais. Atos capítulo 18. Bom, juntos eles suportaram as lutas. Eles suportaram uma luta muito grande. Qual foi a luta deles? 18, versículo 2. Alguém pode ler? Atos. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Então esse casal morava em Roma. O imperador Cláudio expulsou muita gente de lá, muitos judeus e outros, e nessa leva foi Áquila e Priscila. Então, imagina que eles enfrentaram uma barra. Por quê? Ser expulso de um lugar não é fácil. Você tem que reconstruir toda a sua vida. Imagina que eles tinham todos os móveis deles, eles tinham as casas deles, provavelmente eles tinham escravos, servos, e agora eles são expulsos, e eles vão tentar encontrar algum lugar onde eles possam recomeçar a vida juntos. Alguns casamentos não suportam a bancarrota. Conhece essa expressão? Alguns casais não suportam como fala? Quebradeira. Quebrou financeiramente. A doença pairou sobre os pais, os sogros, os filhos, aconteceu alguma coisa, morte. Alguns casamentos não suportam essas coisas, mas o casamento de Áquila e Priscila suportou. A expulsão, chegar num lugar, começar novamente. Versículo 3, eles trabalhavam juntos, apoiando um ao outro. Versículo 3, alguém pode ler? Posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ele trabalhava.
Mas a profissão deles era fazer tendas. Eu não estou falando da terceira pessoa, porque não vem ao caso agora, mas vocês já sabem quem que é a terceira pessoa? Paulo, né? Tá bom? O Paulo está sempre, né, no topo das histórias, mas aqui não, vamos deixar o Paulo quietinho. Nós queremos falar de Áquila e Priscila. Então eles trabalhavam juntos, eles faziam tendas. As tendas lá era bem interessante, porque eles faziam muitas tendas para exército, banheiros, né? Tudo com tenda. Eles faziam muitas coisas e vendiam. Entravam em licitação. Talvez a Priscila fosse a secretária, a contadora, não sei. Ou ela costurava mesmo aquelas tendas. Eles trabalhavam juntos. Nós vamos dar um pulo para o versículo 18. Eles trabalhavam juntos para o Senhor também. Isso é muito importante. Nós temos exemplos na nossa igreja, em várias outras igrejas, de casais que trabalham juntos. A experiência de trabalhar juntos profissionalmente, eu trabalho com a minha esposa, nossa profissão é um pouco diferente, mas a gente trabalha junto. É uma coisa muito boa. Alguns aqui têm a experiência de trabalhar profissionalmente também. E além disso, aí, final de semana, um descanso, né? Ninguém aguenta ficar o tempo todo junto. Não. Final de semana eles trabalham juntos na igreja também. Então cada um cansa durante a semana, cada um tem suas atividades, mas na obra do Senhor também estão juntos. Uma coisa linda, bonita. E aconteceu isso com Áquila e Priscila também. Versículo 18, alguém pode ler? Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida, partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Por que Paulo... Vocês acham que Paulo era uma pessoa exigente para levar trabalhadores com ele? Nossa! Ele já até recusou alguém. Falou, esse aqui não. Esse aqui eu não quero comigo não. Então ele era uma pessoa muito exigente, o apóstolo Paulo. Ele está levando esse casal, Áquila e Priscila. Inclusive alguns textos dizem da importância que ela tinha no ministério. Claro, os dois. Mas aqui por citar Priscila primeiro e Áquila, isso no texto bíblico tem alguma coisa bem importante. Que talvez a Priscila fosse até mais atirada na obra de Deus do que o próprio Áquila. Mas de qualquer maneira os dois trabalhavam juntos para o Senhor. Paulo via nesse casal um casal modelo, um casal exemplo, um casal que vale a pena ter consigo nas viagens. E ele leva Áquila e Priscila, Priscila e Áquila junto no trabalho. Nós vamos ainda ler mais um versículo em Atos 18, mas eu quero dar um pulo lá para Romanos 16:3. Romanos 16:3 e Romanos 16:19. Alguém pode ler? Romanos 16:3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Tá aí. Então são bem credenciados, né? Bem referendados aqui. Versículo 19 também. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Eu não sei porque que eu coloquei esse versículo aí. Não sei se está falando de Áquila, acho que não. Também 2 Timóteo 4,19. 2 Timóteo 4,19. Alguém pode ler? 2 Timóteo 4,19. Dê saudações a Priscila e Áquila,
casa de Onesíforo, é. Então, o casal que importa aqui agora é Priscila e Áquila. Então, ele está mandando saudações. Tinha uma boa amizade com esse casal. E em outras versões, Prisca. Prisca quer dizer Priscilinha. Então, manda um abraço para Prisca, Priscilinha. Era o diminutivo de Priscila. Então, havia uma boa amizade entre eles, havia confiança, e esse casal mostrou que poderia ser muito útil na obra de Deus. Uma pergunta para vocês, não para desanimar, mas para encorajar, né? A pergunta é: se Paulo estivesse passando por aqui para escolher alguns casais para ir com ele, por causa da dedicação, do trabalho, ele levaria vocês? Qual casal que ele levaria aqui? Alguns casais. Qual casal que ele levaria? Ele levou Priscila e Áquila. Então, orem ao Senhor, vocês casais. Talvez tenha algum marido aqui que é bem dedicado ao Senhor, mas a esposa um pouco fria. Talvez a esposa é bem dedicada, mas o esposo é meio gelado quanto à obra do Senhor. Ore para que Deus aqueça o coração do casal, para que os casais sejam bênção na obra de Deus. E eu quero terminar com a última participação que eles tinham juntinhos, o Áquila e Priscila. Juntos eles participavam de uma obra muito importante na igreja, que é a obra do discipulado. Vocês sabem que numa igreja um pastor não consegue fazer tudo. Ele não consegue aconselhar, discipular, orientar, animar, repreender, ele não consegue fazer tudo. Mas Deus tem usado muitas pessoas. E eu dou um destaque para casais. Deus usa muitos casais. Por que os casais são tão importantes? Imagina que uma moça precisa de alguém que chegue perto dela e ajude, aconselhe, repreenda até. É muito bom que tenha a esposa junto. Não só o homem, mas o casal. O casal sempre abre portas. Na família tenho vários pastores na minha família, né? E outro dia eu fiz uma pergunta para eles. Vocês, porque da minha família, graças a Deus, as mulheres são bem participativas na obra de Deus. Mas eu perguntei, das denominações aí que vocês participam, das igrejas, as mulheres são participativas? Mas com tristeza eu ouvi que várias nem vão à igreja. Várias esposas de pastores nem à igreja vão. Então isso é bem triste. Eu acho que isso desqualifica bastante para a obra de Deus. Mas veja o que eles faziam juntos. Atos 18, versículo 26. Antes de ler o versículo, chegou um bambambam por lá, né? Lá em Éfeso, né? A cidade de Éfeso. O nome dele era Apolo. O homem falava muito bem, era eloquente, conhecia as escrituras, era um pregador, era um orador, mas ele estava meio desatualizado. Ele ainda não tinha notícia de que Jesus Cristo já tinha vindo, vivido, morrido, sepultado, ressuscitado, foi ao céu e mandou o Espírito Santo. Quer dizer, faltava tudo na mensagem dele, né? Ele pregava muito bem no Antigo Testamento, mas não sabia nada a respeito da nova dispensação, do que Jesus Cristo estava fazendo por intermédio do Espírito Santo. Então era um homem que precisava de muita ajuda. E olha o que acontece, versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Viram? Um casal que viu alguém que tem o potencial, mas que precisava de ajuda, e novamente, Priscila e Áquila. Talvez ela falou: Áquila, a gente precisa falar com o rapaz aí.
Vamos lá, Áquila, vamos dar um estudo bíblico para ele, para ver se ele aprende direitinho. E eles fizeram isso. E foi uma bênção, meus irmãos. Porque esse casal, juntos, ajudando uma pessoa a encontrar o caminho certo, fez daquele homem, de Apolo, um homem muito mais bem preparado. Porque no capítulo 19, nós já vemos o Apolo indo para outro lugar e sendo uma bênção. Então é esse recado que eu queria dar para vocês. Deus tem nos dado muitas bênçãos, Adão e Eva. Nós somos encorajados a ser como Abigail, alegres, com iniciativa, sensatos, e nós somos encorajados a não ser igual Nabal, tolos, mesquinhos, egoístas, não hospitaleiros. E nós somos muito encorajados a ser como Áquila e Priscila, o casal que fazia as coisas juntos, eram bem preparados e estavam sempre prontos para ajudar os outros na obra de Deus. Que Deus os abençoe, que os casais desta igreja sejam casais ponta firme, né? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado por todos os casais que aqui estão. Nosso desejo, ó Deus, é que cada um assuma o seu papel diante do Senhor, de uma maneira, ó Deus, que seja um bom testemunho e que sejam pessoas que tenham capacidade de levar outros a andarem conforme o Senhor quer. Obrigado, ó Deus, pelo presente que a nossa igreja tem, de vários casais que são esse exemplo. Mas nós sabemos, ó Deus, que ainda há outros casais que ainda precisam, ó Pai, se ajustar, talvez até se converter, precisam entender o seu papel dentro do lar, dentro da igreja, e assim glorificarem o Teu nome. Obrigado por esses 3 exemplos de casais, dos quais nós extraímos várias lições. Nós oramos agradecidos por essa comunhão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.